Campina Grande, segunda-feira, 29 de dezembro. Estamos praticamente nos despedindo do ano velho que está indo embora. Brevemente estaremos recebendo o novo ano. Você que está conosco nessa manhã, continue com seu coração aberto e receptivo. Dentro de instantes, estaremos ouvindo o pastor Antônio Júnior, trazendo-nos mais uma reflexão da palavra de Deus. E você ainda ouvirá o conjunto coral Sara Calley. Portanto, continue conosco. Devo lembrar a todos que nesse dia 30, amanhã, o nosso culto de despedida para rompermos o ano novo terá início às 21h30, estendendo-se até às 23h30, para depois os irmãos se confraternizarem ao recebermos o ano novo. Portanto, você está convidado com a sua distinta família. Compareça, prestigie este culto de despedida do ano novo. Queremos, nesse instante, fazer uma oração por você que está conosco. Você que é internauta, que é telespectador da TV Master, TV a cabo Canal 20, que está sempre em sintonia conosco. Curvemos as nossas frontes, é hora de gratidão. Paremos para agradecer a Deus o ano que está terminando, cuidados que Deus tem tido para com cada um de nós, com a nossa família. Enfim, Ele tem guardado as nossas vidas, Ele tem suprido as nossas necessidades. Pai, obrigado por este ano que está terminando. Louvamos-te por tua bondade, por tua fidelidade, por teu imensurável amor, por tuas misericórdias que são a causa de nós não termos sido consumidos. Obrigado pelos nossos internautas, telespectadores que estão em sintonia conosco. Abençoe cada vida, cada família. Que o Senhor continue a falar o nosso coração. Essa é a oração que eu te faço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Quero deixá-los com o pastor Antônio Júnior. Vamos abrir a nossa Bíblia lá no texto de João, 1 João, capítulo número 2. A partir do versículo número 15, sentado como vocês estão, mas com muita reverência à palavra do Senhor. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. O pastor James, nosso amigo, colega, ele costuma falar quando está pregando que quando está diante de passagens emblemáticas das Escrituras, essa passagem deveria ser colocada num quadro com letras douradas. E eu penso que essa passagem é uma dessas passagens. Porque essa passagem, irmãos, ela vai confrontar todos nós. Não há um crente na face da terra que passe por essa passagem sem pedir perdão a Deus, sem repensar a sua vida, sem repensar essa espiritualidade que nós vivemos. Porque quando a gente para num texto desse para estudar esse texto, é impressionante como Deus trata o nosso coração de uma forma diferente. Porque é como se Deus, Ele nos colocasse ao avesso para nos mostrar quem nós somos e o cuidado que nós devemos ter o tempo todo, diariamente, diuturnamente. Eu quero relembrar o que a gente já tem meditado aqui nessas quintas-feiras. Nós iniciamos então essa carta, a exposição dessa carta, vendo que João, ele começou a carta aos mesmos moldes que ele começa o seu evangelho, afirmando que Jesus é Deus. E de que ele era um testemunho ocular, era um testemunho tátil, de que Jesus Cristo também
é a própria palavra da vida que se manifestou. E o propósito de compartilhar esse testemunho era em duas perspectivas. A primeira, garantir que os leitores tivessem comunhão com os apóstolos e, consequentemente, com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. Em segundo lugar, garantir a alegria do crente. Andando ainda pela carta, ele falou sobre andar na luz e o perdão. Deus é luz, é o princípio para que a gente ande na luz, porque Deus é luz, nele não há nenhuma treva. Ele, falando sobre isso, colocou o dedo na hipocrisia, porque ele dizia, João, quem diz ter comunhão com Deus, mas vive em pecado, ou seja, anda nas trevas, é mentiroso. Ele trouxe a realidade, se andarmos na luz, teremos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus nos purifica de todo o pecado. Então ele faz também essa observância de que não apenas adianta dizer que anda na luz, mas está o tempo todo brigando com o irmão. E ele vai dizer então que quem está na luz não briga com os irmãos, pelo contrário, tem comunhão. E João, ele também combateu 3 alegações heréticas da negação do pecado. Para o verdadeiro crente, se pecarmos, devemos confessar. E Deus é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar. E aí ele trouxe a realidade do advogado, né, o paracleto, ou seja, aquele que intercede em nosso favor, intercede por nós, media a nós. E então ele também disse que esse que é advogado também é a propiciação. Ou seja, o sacrifício ideal, eficaz, de uma vez por todas, completo, era justamente a pessoa de Jesus, o justo. João também nos apresentou os testes práticos, que provam que alguém realmente conhece a Deus. E ele falou então sobre o teste da obediência. A prova de que conhecemos a Deus é que nós obedecemos os seus mandamentos. Ele diz que quem afirma, eu o conheço, mas não obedece a sua palavra, é mentiroso, e a verdade não está nele. A obediência então é a expressão do amor de Deus aperfeiçoado no crente. João também falou sobre o teste do amor fraternal. O mandamento do amor é antigo, é desde o princípio, e o novo é plenamente manifestado em Cristo. E o contraste que João falou é que quem odeia o irmão está nas trevas e anda nelas, sem saber para onde vai, porque o ódio o cegou. Quem ama o irmão permanece na luz e não tem ocasião de tropeço. João vai dizer então que o amor é o sinal de que a luz de Cristo está habitando na vida do crente. João depois vai se dirigir à igreja usando 3 categorias de maturidade espiritual, com o intuito de encorajar os irmãos, afirmando a realidade da sua fé. Filhinhos, tiveram os pecados perdoados por causa do nome de Jesus. Pais, conheçam aquele que é desde o princípio, Cristo. Jovens, são fortes, a palavra de Deus permanece neles e vencerão o maligno. Então, chegamos ao nosso texto. E essa primeira parte da carta estabeleceu que a vida cristã é definida pela comunhão com Deus, pela obediência à sua palavra e o amor mútuo. O próximo passo está justamente nos versículos 15 a 17.
que é o foco desse estudo, né? É um alerta necessário. A obediência e o amor fraternal são impossíveis se o coração estiver dividido entre o amor ao Pai e o amor ao mundo. E aí é como se João viesse afunilando a realidade de viver a espiritualidade correta, bíblica, a partir das Escrituras, em detrimento aos ataques que a igreja recebia do mundo. Ou seja, o tempo todo o mundo ele quer trazer a cultura para dentro da igreja. O tempo todo o mundo quer que a igreja caminhe e ande conforme eles estão andando e caminhando. Mas João vai aqui então afunilar para dizer que há uma diferença gigantesca entre o modo vivente do mundo e os modos viventes da igreja. João vai nessa parte, nesses 3 versículos, estabelecer definitivamente a diferença. Quem é igreja, e quem está no mundo, está no mundo. E há uma diferença enorme. Em quê? Nos objetivos, nos propósitos, no modo de viver, no modo de pensar. Enquanto o mundo, ele busca o materialismo, o consumismo, o sucesso, o ser, o ter, a igreja busca glorificar ao Senhor. A igreja busca exaltar o seu Senhor. E para isso a igreja serve a Ele, independentemente da sua própria vontade. E é por isso que eu disse que esse texto mexe. O apóstolo João, considerado o apóstolo do amor, nos confronta com uma ordem clara, objetiva. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. João, ele está escrevendo para crentes maduros, para jovens na fé, alertando contra os falsos mestres e as práticas mundanas que minavam a verdadeira comunhão com Deus e com os irmãos. A igreja primitiva estava enfrentando pressão de um sistema de valores totalmente antagônicos aos valores da igreja. Então, de fato, o tempo todo o mundo estava oferecendo uma forma de viver, uma forma de pensar, que chocava-se com aquilo que era o objetivo de Deus para a sua igreja. E aí a gente precisa então definir essa palavra mundo, que no grego aparece cosmos. Mas esse cosmo tem 3 sentidos no Novo Testamento. Ela tem um sentido de o universo físico criado, ela tem um sentido de a humanidade, e ela tem um sentido do sistema que é opositor a Deus. Então, a ideia de João é dizer o seguinte: o mundo se caracteriza por tudo aquilo que foi herdado pós-queda. Então, tudo aquilo que foi herdado pós-queda, a natureza humana pecadora, estabelece aquilo que o mundo então vai viver. Então, o mundo vive de acordo com tudo que a queda proporcionou à raça humana. E o que foi que a queda proporcionou à raça humana? Pecado. Então o mundo vive em pecado. O mundo, ele só tem um direcionamento: pecar, errar, ofender a Deus. E o mundo, ele não tem a possibilidade de acertar, porque o mundo está no pecado. E o próprio João vai dizer que o mundo jaz no maligno. Então, o que João está dizendo aqui é que esse mundo ao qual ele se refere nesse texto é um mundo sistema pecaminoso, desobediente, posto na história.
Ele se refere então à ordem moral e social pervertida e caída, governada por Satanás. E isso é uma característica dos que se rebelam contra Deus e dos que se rebelam contra os valores de Deus e fixam os valores seculares. É o sistema de pensamentos ambiciosos, que tem prioridade nos prazeres e que exclui e se opõe ao Criador, a Deus. É este mundo, o sistema, que João está dizendo, não ama isso. É esse sistema que João está dizendo, rapaz, minha gente, meu povo, cuidado. Não ama isso. E aí ele dá o diagnóstico dessa incompatibilidade. A ordem de não amar o mundo é seguida pela razão irrefutável. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. É aquela ideia que a gente às vezes tem, que a gente, quando está olhando para determinada pessoa, um comportamento da pessoa, as inclinações da pessoa, a gente diz o quê? Oxe, esse não é crente não é assim? Porque existe essa incompatibilidade. Ela é clara, ela é objetiva, ela está aí. Há uma incompatibilidade entre aqueles que dizem que amam ao Senhor, mas vivem de modo em que se deleita no sistema mundano pecaminoso. Nessa incompatibilidade, isso nos habilita a entender e dizer, não, essa pessoa não é crente, não, isso não se converteu não. Eu sei que há os abusos. Os abusos são quando você não compreende verdadeiramente e você quer apenas distratar a pessoa, dizendo que ela não é crente. Mas eu estou trazendo para esse campo, estou trazendo para um campo que há uma incompatibilidade daqueles que se dizem crentes e que se comportam de forma mundana, pecaminosa. E aqui a gente pode perceber que é uma grande tese de João. Essa declaração de incompatibilidade. O coração humano ele é um trono. Mas é um trono só. Um só. Não tem dois tronos. Portanto, na ideia de João aqui, nessa incompatibilidade, só um pode reinar neste coração. Somente um pode reinar neste coração. Não pode haver dois governantes. Amar o mundo, o sistema, é por definição odiar a Deus. Tiago capítulo 4, versículo número 4, ele diz: adúlteros e adúlteras, não sabeis vós que a amizade do mundo é inimizade contra Deus? Portanto, qualquer que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. Veja que essa incompatibilidade, ela é muito séria. E ela é muito clara e objetiva. Não tem jeito, não tem ajeitado, não tem como passar pano, como diz, né? As gírias hoje é essa, passar pano. Não tem como a gente ajeitar. Por isso que momentos como esse, eu penso que é o momento da expressão da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque Ele está dando uma chance para nós, mais uma vez, ouvirmos esse tipo de verdade. Para nós nos examinarmos. Para nós revermos os nossos conceitos. Para nós revermos a nossa espiritualidade. Não basta só reclamar e apontar para o outro. É preciso fazer uma introspecção. E eu louvo a Deus por isso. O termo para amor, aqui, denota um amor de escolha, de dedicação e de lealdade. Não é uma emoção passageira,
mas é uma profunda e ativa devoção. Se a nossa dedicação está voltada para o sistema pecaminoso, não é espaço para a dedicação ao Senhor. Então, entenda mais essa particularidade. Amar a Deus não é sentimento. Amar a Deus é ter uma vida de escolha. Amar a Deus é dedicar-se a Ele. Amar a Deus é ser leal a Ele. Amar a Deus é rejeitar as coisas do mundo, por mais que você seja tentado. A oração do Pai Nosso nos diz: não nos deixeis cair em tentação. Então, meus amados irmãos, não se trata de simplesmente vivermos no mundo. Jesus orou para que fôssemos protegidos no mundo, mas não tirado dele. Trata-se de não permitir que o mundo viva em nós. Nossa cidadania é celestial. Paulo, escrevendo aos Filipenses, capítulo 3, versículo 20, ele diz: mas a nossa cidade está nos céus, de onde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Então, por mais que nós estejamos aqui, vivendo aqui, mas a nossa mente e o coração está em Cristo Jesus, porque Ele já reina nas nossas vidas. E quando Ele reina nas nossas vidas, o nosso comportamento é de acordo com aquilo que Ele revelou em Sua palavra. E há uma diferença enorme entre o comportamento do crente e o comportamento mundano. Mas ainda João vai, no versículo 16, descrever a anatomia do mundo, para que saibamos exatamente o que não devemos amar. João desmembra o sistema mundano em suas 3 grandes categorias de tentação. E este verso, ele demonstra toda a sedução do mal. Porque tudo que há no mundo não procede do Pai, mas procede do mundo. E essas 3 concupiscências permeiam a queda original. E essas 3 concupiscências mostram que, já em outros textos, Deus revela essas concupiscências, fazendo uma ponte com a queda original. Vejamos. A concupiscência da carne refere-se aos desejos ilícitos e excessivos que emanam da natureza humana pecaminosa. A carne, no sentido bíblico, são os desejos que buscam a gratificação imediata do corpo e dos sentidos fora da vontade de Deus. Veja, gratificação imediata do corpo e dos sentidos fora da vontade de Deus. Isso quer dizer que Deus preparou para nós, para que nós viéssemos a viver de forma a nos gratificar, tanto no corpo como nos sentidos, mas dentro da sua vontade. Ou seja, existe uma perspectiva diferente da satisfação mundana, e essa perspectiva diferente da satisfação mundana é estar satisfeito em Deus. Estou satisfeito com Cristo, como diz o corinho. Então Paulo, ou melhor, João está acendendo um alerta: cuidado, igreja, para não ceder à concupiscência da carne. Cuidado com esses desejos ilícitos, excessivos, que emanam da natureza pecaminosa humana. Cuidado com esse desejo de buscar gratificações imediatas do corpo, dos sentidos, fora da vontade de Deus. A exemplo disso, imoralidade sexual, glutonaria, vícios, prazeres que escravizam. E aqui eu coloquei em exemplo tanto a imoralidade sexual, glutonaria e vícios, porque a gente é acostumado só a falar em imoralidade e em vícios, não é? Mas existe o pecado da glutonaria. Pessoas que comem compulsivamente sem parar. Parece que o mundo vai se acabar. E logo cedo estão gordos, inchados e cheios de problemas.
Amanhã você está convidado a continuar conosco para a realização de mais um programa Opção para a Vida. E nós vamos encerrar este programa, penúltimo programa do ano que está indo embora, com esta belíssima música interpretada pelo conjunto coral Sarah Calley. E até amanhã.